Brasil e a crise cambial. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor Roberto Piscitelli, da Universidade de Brasília, UNB. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Meric. Professor, eu queria entrar um pouco, retomar essa questão das importações, né, o aumento muito grande das importações, e ver um pouco o que está acontecendo com a indústria de transformação. Então, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a indústria de transformação registrou um superávit comercial de 31,9 bilhões de dólares em 2005. Em 2007, esse resultado se transformou num déficit de 9,8 bilhões. E no primeiro semestre deste ano, 2010, esse déficit já está na casa de 30,5 bilhões de dólares. Isso não evidencia naturalmente um processo de desindustrialização do Brasil? Eu acho que é um efetivo exagero, né, no uso dessa palavra que eu tenho ouvido muito ultimamente. Ainda ontem eu consultava os dados da CNI, os últimos boletins, e a própria CNI que prevê para esse ano um crescimento da indústria de mais de 12%, acho que precisamente 12,3%. Então é difícil, e a indústria está crescendo, vai crescer mais, portanto, mais do que o PIB esse ano, que apresenta uma taxa de crescimento excepcional, né? Em torno de 7,5% que se oferece para esse ano. Quer dizer, o desmonte, então, é setorializado. Essa né? que eu acho que é a questão que a gente deveria analisar, porque, na realidade, existe uma perda de competitividade das exportações, né? Ou das exportações de produtos industrializados. Uma parte disso é câmbio. Sim, é o câmbio que responde exatamente. Por isso. Né? Quer dizer, a outra parte é a questão do custo do Brasil, infraestrutura, tudo aquilo que nós já sabemos. Estradas ruins, portos que não são modernos. Todos esses aspectos. Quer dizer, com a crise, né, houve, enfim, uma redução do comércio mundial, a indústria sofreu mais internamente também, né? Mas é preciso ver que a economia brasileira, no atual estágio, quer dizer, com os indicadores altamente favoráveis, né, com o crescimento, com o aumento de consumo, na realidade a indústria nacional está produzindo muito mais para o consumo interno. Né? Agora, é claro, aumentou a proporção das importações também, né, em relação ao nosso consumo. O total dos produtos consumidos, hoje isso está em torno de 20%, um pouco mais de 20%. Eu acho que o último dado aponta para 22% total do nosso consumo. Mas isso não significa que a indústria como um todo esteja nesse processo de desindustrialização. Por outro lado, Elival, eu acho que a gente tem que levar em conta que nos próprios levantamentos do PIB dos últimos trimestres, se tem verificado, isso é uma coisa altamente positiva, que os investimentos vêm crescendo a taxas muito maiores do que o consumo e do que o próprio produto, do que a própria renda. Algo em torno de uma relação, por assim dizer, de 2 por 1. Isso significa que os empresários estão acreditando, né, que esse aumento de capacidade de produção, né, é necessário ou vai ser suportado pela demanda crescente. Né? E hoje o nível de utilização da capacidade instalada é da ordem de 82%. Né? E ele vem aumentando. De modo que também não existe perspectiva, vamos dizer assim, de colapso. Existem alguns setores mais afetados, isso aí sim, eu acho que isso é notório. Né? E são esses setores que dependiam muito da exportação, muito voltados para a exportação, ou aqueles setores que estão sendo, vamos dizer assim, mais castigados pelas importações, ou seja, aqueles setores que supriam o mercado interno e como a relação cambial é muito favorável para quem traz essa mercadoria de fora, então se tornou mais interessante comprar, inclusive, equipamentos de fora. Agora, eu acho que é uma outra coisa também, Elival e Davi, que a gente tem que lembrar e que não tem sido talvez muito enfatizada pelas pessoas. Na realidade, a nossa pauta de exportações, houve um aumento considerável, sem dúvida nenhuma, né, nos últimos anos. Ela se diversificou muito, mas eu diria que ela se diversificou mais no ponto de vista geográfico, no plano geográfico espacial, do que propriamente do ponto de vista de tipo de produto. O peso de commodities continua muito alto. O peso de commodities, mesmo na época, no auge, né, das exportações brasileiras, ou na época em que a gente atingiu os maiores saldos, quer dizer, ainda as commodities, né, tinham um papel preponderante. E agora, particularmente, em que o preço de certas commodities reage,
Quer dizer, esse descolamento tende a ser maior ainda. Tá? E uma outra coisa que também não tem sido muito enfatizada, que é o seguinte, quando a gente fala em produtos industrializados, semi-industrializados, manufaturados ou semi-manufaturados, a gente tem que ver que muita coisa é contabilizada como manufaturado ou semi-manufaturado e, na verdade, se trata de produtos com muito baixo grau valor de elaboração, agregado. com muito pouco valor agregado. É. Sei lá, soja em grão, farelo, que tem um processo de transformação, vamos dizer assim, não muito complexo, e que entra na pauta como um produto semi-manufaturado. Isso nos dá uma ilusão de que a gente avançou um pouco na composição dessa pauta no sentido de ter produtos de maior valor agregado. Mas, na realidade, isso não vinha acontecendo de maneira tão importante. Eu acho que até a própria política tributária hoje no Brasil, ela acabou incentivando muito, também em condições similares, a exportação de produtos primários sem nenhum grau de elaboração ou de transformação. Isso talvez seja um dos aspectos. Isso é ruim ou é bom? Eu, particularmente, não acho uma coisa muito conveniente. Eu acho que nós temos que dar mais estímulo para produtos em que a gente possa gerar mais valor adicionado. Professor, o senhor está falando o senhor não está muito... Está dizendo, olha, essa desindustrialização não é isso que estão dizendo, tal. Há muitos economistas que estão avaliando que a Europa entrou num processo de estagnação, que é difícil a Europa retornar, não sei se é verdade ou não, como que o senhor avalia isso. A questão da capacidade dos Estados Unidos se recuperarem, ou nós estamos diante do declínio do império, que é uma coisa que não volta. O senhor também falou que uma das grandes vantagens do momento atual do Brasil é que nós diversificamos as áreas de exportação. Então, não estamos mais presos só aos Estados Unidos e à Europa, a gente exporta muito para a América Latina, para a Ásia, é um aspecto, aliás, África, muito positivo Oriente da política Médio externa brasileira, verdade. Então, dentro desse cenário, o Brasil diversificou a sua pauta de exportação, África, América Latina, Ásia, Europa, Estados Unidos. Dentro desse drama europeu que pode ir para a estagnação, a dificuldade dos Estados Unidos se recuperar, como o senhor avalia a economia brasileira e as saídas da economia brasileira diante de uma possível crise nesse cenário, os setores desse cenário e tal? Não, eu acho que o governo brasileiro, nesse aspecto, me parece que agiu corretamente, adequadamente, quando procurou ampliar essas áreas de influência, e que inclusive foram objeto de tantas viagens, e tantas delegações e tantas exposições. Eu acho que isso é um aspecto positivo e há um aumento relativo da participação desses países, desses outros centros, dessas outras áreas geográficas no processo de relações econômicas brasileiras, quer dizer, não só em relação à América Latina, como em relação à Ásia. Eu acho que isso... Mas nós ainda dependemos, por exemplo, ainda temos uma dependência razoavelmente grande dos Estados Unidos e agora da China. Eu acho que uma política, vamos dizer assim, mais equilibrada seria uma política que procurasse desconcentrar mais essas áreas e depender menos de alguns desses países. Nós vivemos ainda um período de muito deslumbramento com a China. E ainda temos uma dependência muito grande em relação aos Estados Unidos. Agora, eu acho que eu esqueci uma coisa que talvez fosse interessante enfatizar no caso da indústria. Se a gente pegar os indicadores da indústria dos últimos meses, praticamente todos os indicadores apresentam crescimento. Faturamento, emprego, mão de obra, número de horas trabalhadas, salários. Então, isso não me parece de modo nenhum indicar um processo de desindustrialização. Claro que a pujança do mercado interno está contribuindo para manter esse nível de atividade e projetar esse crescimento e estimular investimentos. Há sempre umas frases assim pontuais que mudam o rumo, vamos dizer assim, do diagnóstico, tipo aquela na época do Clinton, aquela é a economia estúpido, quer dizer que ninguém estava vendo o problema era na economia e quem apontasse, botasse o dedo na ferida que o problema era a economia, estaria ali se ganhando a vantagem, inclusive na casa da eleição do Clinton.
Não seria o caso agora, dessa crise cambial, no caso do Brasil, que vive esse drama cambial, com ameaça de desindustrialização e tudo, se dizer que o problema central, o foco do problema, seria a taxa de juros estúpidos, né? Não seria isso um pouco? Quer dizer, com a taxa de 10,75, você atrai capitais do mundo inteiro, capitais voláteis, e fica feito um louco aí, aumentando IOF e tal, querendo barrar o capital vem por causa dos juros. Você não acha um pouco isso? Eu acho até, como a gente já se conhece há algum tempo, né, Elival e Davi, eu acho que vocês até já anteveem a minha resposta. Eu realmente tenho sido um crítico, né, da taxa de juros utilizada como praticamente o único instrumento considerado eficaz de combate à inflação. Eu hoje tenho sérias dúvidas sobre a eficácia, né, do instrumento, tenho sérias dúvidas sobre a dose, a intensidade, né, do remédio para curar ou para frear a inflação, né? Na realidade, a minha sensação hoje é a de que o aumento da taxa de juros acaba sendo um mecanismo muito mais inibidor do próprio investimento do que propriamente do consumo. Porque a capacidade de consumo se expandindo, a economia crescendo, o crédito farto, né? A taxa de juros aumenta e isso tem um rebatimento muito limitado em relação à disposição do consumidor, das famílias de continuarem comprando e se endividando, né? As pessoas se ajustam não pela taxa de juros, elas pagam encargos crescentes, boa parte considerável das suas prestações é representada por encargos, por juros, né? Mas o que elas fazem para ajustar essas necessidades de consumo, digamos, ao seu orçamento doméstico? Elas esticam os prazos, né? Elas se utilizam de mais mecanismos de crédito. Veja bem, eu acho que não há uma explicação plausível. Exatamente. No investimento. O que pode inibir mais o investimento, né? Que pode, digamos assim, criar mais hesitação, mais incerteza em relação ao futuro, se considerada a disposição de investir, de se expandir, sabendo que o custo que se vai pagar, que o retorno que se vai exigir com uma taxa de juros aos níveis da brasileira é muito elevado, né? E a gente sabe que o acesso, vamos dizer assim, mais facilitado ao crédito, ele está muito voltado para grandes empreendimentos, grandes empresas, consórcios, etc. Ou seja, ele não irriga com a mesma facilidade, né, os médios e pequenos empreendimentos. Então, eu acho que, de qualquer maneira, não há modelo matemático, para lembrar a observação anterior do Davi, não há modelo matemático que explique que essa taxa, entre aspas, de equilíbrio de juros no Brasil, que essa taxa real precisa ser tão elevada. E hoje, em função da projeção de inflação dos próximos 12 meses, né, que é como se calcula a taxa de juros real, ela estaria em torno de 6%. 6%, dependendo da projeção da inflação, até 6,5%. Né? Ora, a taxa de juros nos Estados Unidos é real, né? Entre 0 e meio, né? Na Europa, 1%. Então, realmente me parece uma coisa absolutamente desproporcional. Então, se criou um certo tabu. Para baixar a taxa de juros, tem que reduzir os gastos públicos. A redução dos gastos públicos passa pela redução das despesas correntes. Né? O que começa primeiro? O que vem primeiro? Né? Então, a gente se situa, a certo ponto, diante de um impasse, e isso serve para, vamos dizer assim, justificar a manutenção desses elevadíssimos patamares de taxa de juros, que, na realidade, me parece, tem outras explicações, né? Ou várias explicações. E sem falar que os juros repercutem na dívida pública e que, por sua vez, vai gerar mais problema de controle, dificuldade de controle. Esse é o aspecto fundamental. Foi muito oportuno você até lembrar isso aí, Elival, porque eu até anotei alguns dados que eu achei relevantes para a nossa conversa de hoje. Vocês sabem que o orçamento para 2011, ele prevê, é impressionante, né? Ele prevê de juros, de encargos da dívida, desses juros, dessa taxa Selic que repercute sobre a dívida pública, de 170 bilhões. 170 bilhões. Né?
num orçamento líquido, quer dizer, tirar da rolagem da dívida propriamente dita, de menos de 1 trilhão e 400, 170 bilhões são destinados ao pagamento dos juros. Mas veja bem, se você acrescer a isso as amortizações líquidas da dívida, amortizações líquidas da dívida significa o seguinte: extrair das receitas, deduzir das receitas um valor que não é o da rolagem da dívida, não é da dívida que se renova, é da dívida que se paga, que se elimina. São mais 80 bilhões. Né? Então você soma os 170... Reais, 80 bilhões de reais. Você soma os 170, os 80, você tem 250 bilhões. Metade das reservas. Então isso aí, quer dizer, e aí a gente fica às vezes discutindo, me perdoem, né, certos detalhes do orçamento. Né? Quer dizer, nós estamos falando de 250 bilhões e a gente fica, por exemplo... superdimensionando o efeito que a correção da tabela do imposto de renda vai ter no orçamento da União. Né? Aliás, ainda não se falou na correção da tabela. Mas são coisas surpreendentes e que me parece saltam aos olhos em termos de uma composição absolutamente inadequada das despesas orçamentárias. Um gargalo que tem que ser resolvido, não pode continuar. Né? Quer dizer, nós temos que reduzir as despesas correntes, é conveniente, ou talvez não... aumentá-las na mesma proporção do PIB, sim, mas não vamos esquecer que as despesas de juros são correntes também. Não é? Então é bom que a gente não coloque todo o ônus desse, vamos dizer assim, desse ajuste, desse aperto, em outros tipos de despesas que normalmente são as vilãs. Não é? Outra coisa, né, a gente tem que ver, porque é uma queixa muito grande em relação à carga tributária, que precisamos de uma carga tributária muito elevada para financiar essas despesas, porque o Estado, o governo gasta muito. Olha, na realidade, sim, a carga tributária brasileira, em relação aos países emergentes, ela se situa em uma faixa próxima de 36% hoje em dia. Mas há uma diferença que poucas pessoas estão estabelecendo, que é entre a chamada carga tributária bruta e a carga tributária líquida. Né? Porque a carga... Ou seja, muito disso que se arrecada é devolvido. Se devolve de diferentes maneiras, se devolve sob a forma de subsídios, de incentivos, os diversos tipos. Né? Os juros, as transferências de modo geral. Quer dizer, isso tem um peso considerável, o que faz com que, nas estimativas atuais, inclusive as mais recentes do próprio IPEA, que a carga tributária líquida brasileira seja um pouco mais de um terço. Explica o que para os nossos telespectadores, essa diferença, carga tributária bruta e carga tributária líquida. Tá. A carga tributária bruta é normalmente calculada somando-se todos os tributos de todas as esferas da administração em relação ao PIB. Então a carga brasileira... Federal, estados e municípios. Exatamente, está em torno de 36%. Né? Então o que o pessoal diz? De R$3, é para o fisco. Né? Isso é muito elevado, é mais do que os demais países emergentes, é muito mais do que os Estados Unidos. Né? Essas comparações a gente sempre tem que ter muito cuidado. Né? É muito mais do que a China. A China não tem previdência social e acho que nem assistência social. Então é uma opção, né, de Estado, de modelo de relação, né? De relação de vida. Bom, e o que é a carga tributária líquida? O que o governo arrecada é aquilo que transfere compulsoriamente dos agentes econômicos, das famílias, das empresas para o Estado. Mas o Estado devolve sob forma de transferências, de pagamentos, vamos dizer assim, unilaterais. Bolsa Escola entra dentro Bolsa Escola, isso, exatamente. Bolsa Família. O juro menor do BNDES, é uma forma... É um subsídio. Nossa Casa. Você sabe de quanto foi a renúncia fiscal? Sim, mas aí sobra essa carga líquida. Aí sobra, então, deduzindo essas parcelas todas, né, porque isso não retorna, vamos dizer assim, não é uma contraprestação, não é uma contraprestação, vamos dizer assim, que o governo receba. O governo não está tornando esse dinheiro em outras coisas, está voltando. Exatamente. Né? Ele está fazendo política assistencial que favorece mais os pequenos, os pobres, e está pagando juro que favorece mais os ricos, os mais bem situados na pirâmide social. Esses 170 bilhões, por exemplo, orçados no ano que vem. Né? Então, deduzidas essas transferências, o que é um critério tecnicamente muito adequado para se avaliar o peso efetivo da carga tributária, você é reduzido a uma carga tributária líquida de pouco mais do que um terço, de cerca de um terço. Né, desses 36% do PIB. Então, bom, então a carga tributária
efetiva, líquida, aquilo que fica efetivamente para o governo consumir e investir, é muito pouco, é muito menos do que se pensa. Então, quando se fala em reduzir a carga tributária, é preciso ter uma ideia daquilo que a gente está dizendo, né? Exato. De como se direcionam esses recursos públicos, a que se destinam. Né? Quer dizer, eu não sei se no momento atual, nas condições atuais, ou com o nível da taxa de juros que eu tenho da Selic, se eu posso reduzir a carga tributária. Ou, não, talvez eu poderia reduzir, eliminando uma série de despesas, suprimindo uma série de benefícios e, quem sabe, comprometendo, piorando as condições sociais da população. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, use o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e os esclarecimentos que nos foram prestados pelo professor Roberto Piscitelli, da Universidade de Brasília, UNB. Agradecemos também a participação do jornalista Davi Emerick. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.